Olá, meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para a gente ter a nossa primeira aula desse momento, né, de regime especial de aulas não presenciais. Então, vocês vão acompanhar as videoaulas, vão receber as orientações, fazer as atividades e a gente vai se comunicando do jeito que dá nesse momento que a gente está enfrentando. Hoje, o tema da nossa aula é a formação do povo brasileiro. O que eu quero que vocês compreendam com essa aula, né? Qual foi o processo de formação do povo brasileiro? Quais são as consequências para o Brasil de hoje do processo de formação do povo brasileiro, né? E qual que é a riqueza cultural advinda do processo de formação? Bom, a primeira coisa que eu quero que a gente discuta aqui é o que significa a palavra povo. A gente escuta o tempo inteiro as pessoas falando sobre povo, mas a gente poucas vezes conhece o conceito de povo, né? A palavra povo, ela pode ser entendida como uma espécie de sinônimo do conceito de etnia. O que significa isso? É um grupo de pessoas, né, que reconhece que tem características genéticas, fenotípicas de origem comum, né, portanto, laços ancestrais em comum, uma história passada, né, em comum, características culturais que fazem com que essas pessoas se identifiquem como fazendo parte do mesmo grupo, né, e aí elas constroem uma identidade comum. Bom, pensando dessa forma, a gente pode dizer que existe um povo brasileiro? Essa é uma questão importante, né? Vários autores dizem que não. Na verdade, o que a gente chama de povo brasileiro é uma grande quantidade de etnias que passaram a conviver nesses nossos 520 anos de história juntas, mas que é possível ainda compreendê-los como sendo povos separados porque possuem identidades particulares, tá? Na origem da formação do povo brasileiro, nós temos três matrizes étnicas principais, né? São os povos indígenas, que são os povos originários, e a gente chama assim de povos originários porque eles estavam nesse território que se transformou em Brasil após a chegada dos portugueses em 1500, né? Eles já estavam aqui, portanto é desse povo, dessa matriz que se origina a maior parte da população brasileira. Alguns estudiosos dizem que existia, né, no território brasileiro entre 3 e 6 milhões de indígenas. Esse número reduziu em menos de um século para cerca de 1,5 milhão, né, graças a um processo muito triste, né, da nossa história, em que tanto o extermínio por meio de doenças para as quais os indígenas não tinham qualquer imunidade, né, ao ter contato com os portugueses, muitas das doenças que eram comuns na Europa e não traziam qualquer dano vão ser mortais para os indígenas. Então, há uma notícia de que no primeiro contato, metade da população das aldeias morriam, né, no primeiro contato com o europeu. E também depois com o processo de escravização, com as guerras justas, né, uma série de ações que o poder colonial português vai estabelecer para controlar os indígenas e explorar as riquezas dessa terra, né? A segunda matriz étnica que contribuiu de uma forma muito importante na formação do povo e da cultura brasileira são os africanos, né? Entre 1550, mais ou menos, até 1850, uma quantidade gigantesca de africanos atravessou o Oceano Atlântico e foi trazida para as Américas para se transformar aqui em mão de obra escrava, né? Esses africanos eram sequestrados dos seus territórios, colocados em navios, né, que ficaram conhecidos como navios negreiros, que tinham como função principal trazer essas pessoas que aqui eram comercializadas como se fossem mercadorias, né? A mão de obra escrava dos africanos, ela foi usada entre o século XVI e metade do século XVIII. Na verdade, até o final do século XVIII, né? O tráfico de escravos é que vai diminuir a partir de 1850, quando a Inglaterra, né, decreta a proibição do tráfico transatlântico de escravos. A abolição da escravatura só vai acontecer no final do século XIX,
exatamente porque com a proibição do tráfico de escravos, o valor dessa mercadoria, infelizmente, né, a gente tem que falar assim, porque é assim que na história aconteceu, ficou tão alto que pagar salários passou a ser algo mais interessante. Bom, e a terceira matriz étnica que contribuiu para a formação do povo brasileiro são os europeus. Né? Os europeus, em sua maioria branca, né, principalmente os portugueses, contribuíram com a formação do povo brasileiro. Dos portugueses, nós herdamos a língua oficial falada no Brasil, né, uma série de características culturais, né, e características do processo de formação da nossa identidade, da religiosidade dominante no Brasil, que é o cristianismo, vieram para cá por meio dos portugueses, né? Mas não são apenas os portugueses, nós tivemos outros povos europeus que chegaram em momentos diferentes da história do Brasil, né, aqui e contribuíram para a formação do povo brasileiro. Nesse caso são os espanhóis, os italianos, os alemães. Outros povos, né, tirando os indígenas, africanos e europeus, também contribuíram na formação do povo brasileiro, mas de forma mais pontual, não muito numerosa, como é o caso dos japoneses, né, dos turcos, dos poloneses, dos austríacos. Para a gente finalizar, né, essa nossa introdução ao processo de formação do povo brasileiro, quero orientar uma atividade para vocês. No YouTube tem uma série de vídeos disponíveis de um filme, uma espécie de documentário que foi feito inspirado no livro mais importante publicado no Brasil sobre a formação do povo brasileiro, que se chama O Povo Brasileiro, né, escrito por Darcy Ribeiro. Existe um livro, né, com esse título e inspirado nesse livro foi feito um documentário. Uma série de vídeos, né, que são partes desse documentário estão disponíveis no YouTube e eu quero que vocês assistam e produzam um resumo, né, desse documentário, tá? Ele está dividido em 6 partes e aí vocês vão ter aí um tempo grande para assistir esse documentário e ir fazendo um resumo para entender um pouco mais, né, com imagens, mapas, depoimentos, como que se deu e qual é a riqueza do processo de formação do povo brasileiro. Um beijo e um abraço para vocês.